A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que nós fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Nós estamos aqui para estudar mais uma lição desse trimestre, o quarto trimestre deste ano 2024, que traz aí como o assunto geral as promessas de Deus. E estamos estudando sobre as promessas de Deus nos seus mais variados desdobramentos, né? Então, temos falado sobre esse assunto desde a primeira lição. Hoje nós vamos estudar a sexta lição, que vai ser, por sua vez, estudada no dia 10 de novembro de 2024 em cada uma das nossas igrejas, né, que tem a revista da CPAD como a revista da Escola Bíblica Dominical. E vamos trazer aqui, nesta sexta lição, o título A Promessa de Cura Divina. Estamos falando de promessas de Deus e vamos hoje tratar sobre a promessa de cura, né? A promessa de cura divina para a igreja, né? Para o povo de Deus. Então a gente vai hoje compreender um pouquinho sobre esse assunto, né? Por que é importante pregarmos sobre cura, né? Essa é uma lição oportuna para a gente falar sobre isso. Por que é importante pregar sobre cura? Qual é o papel da cura divina dentro da pregação do Evangelho? Qual a diferença das manifestações de curas no Antigo Testamento e agora nessa dispensação que nós estamos vivenciando, que é a dispensação da graça? Esses temas, essas perguntas que eu estou colocando aqui, são perguntas que podem ser respondidas no estudo desta lição. Nós temos hoje algumas confusões que estão acontecendo aí por conta desse tema. Temos hoje igrejas que trabalham com cura de uma forma muito expositiva e muitas vezes é tão falado sobre cura, tão pregado sobre cura, que o próprio tema da salvação muitas vezes acaba ficando em segundo plano. Nós sabemos que existe esse problema. Nós temos hoje alguns grupos denominacionais, algumas lideranças que dão uma ênfase muito grande à cura divina, que é uma dádiva dada por Deus para a igreja, mas acaba dando muita ênfase à cura e acaba deixando em segundo plano o tema da salvação, que deveria ser sempre a primazia, deveria sempre vir em primeiro lugar. Porque, na verdade, nós aprendemos pela Bíblia que as curas são sinais sobrenaturais, manifestação do poder de Deus, que acompanha o tema salvação. Os sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Então, as curas, a manifestação sobrenatural de curas no meio da igreja deve ser compreendidos como sinais, como um sinal da manifestação do poder de Deus, como uma confirmação de que Deus está operando ali. Então, nós devemos priorizar, pregar salvação. Devemos pregar salvação, a nossa prioridade é pregar salvação, mas entendendo que as curas, os milagres de curas, são sinais que acompanharão o tema salvação. Então, quando você prega o evangelho genuíno, o evangelho salvífico, automaticamente você vai pregar também que o nosso Senhor Jesus, que nos salva, ele cura os enfermos. Mas com qual propósito? Para que Jesus cura o enfermo? Qual é o propósito? O propósito é mostrar que, assim como ele tem poder para curar alguém do câncer, assim como ele tem poder para curar alguém de uma enfermidade incurável, assim como ele tem o poder de agir sobrenaturalmente na vida de alguém, interrompendo um processo de morte por conta de uma enfermidade, assim
o Senhor Jesus, ele tem poder para nos salvar, nos libertar e nos garantir a vida eterna. Embora nós estamos falando de assuntos que são bem... o tema salvação está bem acima de cura, é isso que eu quero dizer, né? O tema salvação está bem acima, mas as curas são um sinal de que aquela pregação, aquela mensagem que está sendo pregada ali, ela está sendo aprovada por Deus, ela é confirmada por Deus através das manifestações sobrenaturais. Nesse caso aqui, curas, que são sinais da ação divina, né, quando você prega o Evangelho. E isso é importante que a gente compreenda, para que a gente não coloque a cura como sendo uma coisa mais importante ainda do que a própria pregação da salvação. A cura de uma enfermidade não pode ser mais importante do que a salvação de uma alma. Né? Então, a gente prega a cura divina para que as pessoas entendam que se Jesus cura a pessoa de uma enfermidade, ele tem poder, de fato, o nome dele tem poder, e ele pode salvar aquela alma. Assim como ele cura o corpo, ele pode curar a alma. Assim como ele cura o físico, ele pode curar o espiritual. Então, as curas são uma manifestação sobrenatural de Deus para confirmar a pregação que nós fazemos de salvação. Deu para os irmãos compreenderem? Por isso que eu comecei a minha fala alertando aqui que existe hoje confusão. Sim, existe. Lamentavelmente existe líderes e às vezes até alguns grupos denominacionais que dão muita ênfase à cura, muita ênfase aos milagres, mas acabam depreciando o tema salvação que deveria vir na frente. Porque a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberes alguma coisa, não lhe fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, a cura do enfermo não é o ápice do Evangelho. A cura do enfermo não é o ponto máximo da nossa pregação. O nosso ápice, o ponto máximo da nossa pregação é a salvação de uma alma. É a salvação de uma vida. E esses sinais seguirão aqueles que são salvos. Então, pregamos a cura como um sinal de que Jesus é poderoso para salvar o ser humano. Tá certo? Deu para compreender? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, vamos procurar entender um pouco melhor esse tema tão magnífico que é a cura divina. No nosso textuário, nós temos aqui um versículo que se encontra em Isaías capítulo 53, versículo 4, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele traz aqui revelações muito interessantes relacionadas ao Messias. O profeta Isaías, ele, no capítulo 53, ele traz uma mensagem messiânica. Neste versículo especificamente que nós lemos, nós encontramos aqui o profeta Isaías dizendo que ele, nesse caso, o Messias que viria, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tomaria sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele tomaria sobre si. De que forma? Quando Jesus morreu na cruz e consumou ali o plano da salvação, ele também condicionou ali a nós para sermos curados de enfermidades através do seu poder. Deu para compreender? Jesus não morreu na cruz pura e simplesmente para que nós sejamos curados do corpo físico. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos alcançar o perdão dos nossos pecados, a salvação. Mas, dentro desse pacote, dentro desse combo, nós temos aqui
a cura divina como sendo uma dádiva, uma bênção que nós recebemos através do processo salvífico, através da obra da salvação que Jesus realizou na cruz do Calvário. Então, através da morte de Jesus na cruz, nós alcançamos também condição para ser curado de enfermidade. Mas é importante nós olharmos com muito carinho o seguinte: quando a gente lê esse texto aqui, se você lê de uma forma equivocada, pode até entender que automaticamente toda enfermidade vai ser curada, porque se você crê que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, então automaticamente isso significa que eu não vou ficar doente. Isso significa que crente de verdade não fica doente. Quem é crente, automaticamente, ele nunca vai morrer de enfermidade, porque Jesus levou sobre si toda enfermidade. É importante a gente compreender que nós temos aqui uma passagem bíblica que nos traz uma revelação no plano geral. Mas o que o texto está querendo dizer aqui não é que o crente nunca vai ter enfermidade, que o crente nunca vai morrer de enfermidade. Não. O que o texto está dizendo aqui é que quando Jesus morre na cruz, ele toma sobre si as nossas dores e enfermidades, tornando possível, tornando palpável o recebimento de cura sobre qualquer enfermidade. Se torna possível sermos curados de qualquer dor, sermos aliviados de qualquer aflição. É possível. Isso não significa que o crente não vá morrer de alguma doença, mas torna-se possível a partir de então que todo crente seja curado, que todos nós sejamos curados de enfermidade. Passa a ser possível você orar ao Senhor Jesus, rogar a Ele o milagre e Ele realizar na sua vida. Por quê? Porque Ele morreu na cruz para nos dar a salvação. E como uma das bênçãos, um dos sinais que acompanha a salvação é a condição de sermos curados de enfermidade. Mas é preciso deixar bem claro que não significa que nós nunca vamos ter doenças, que nós nunca vamos morrer de algum tipo de enfermidade. Mas significa sim que não há enfermidade, não há dores, não há doença que o Senhor Jesus não possa curar, não possa repreender, que Ele não possa vencer. Todo tipo de dor e enfermidade pode ser repreendido e pode ser curado em nome do Senhor Jesus. Mas aí alguém poderia perguntar: mas pastor, mas como isso? Por que só a partir da morte de Jesus na cruz é que nós podemos ser curados de todas as enfermidades? Por que isso? Bom, aí nós vamos entrar numa outra questão. O porquê que as enfermidades existem? Por que as doenças existem? As doenças existem por causa do pecado. A doença passou a existir na humanidade por conta do pecado que entrou na vida de Adão e Eva, e a natureza pecaminosa passou a existir na vida de todo ser humano, porque todos nós somos geração de Adão e Eva. Então, todos nós nascemos com a sujeição à enfermidade, porque temos a natureza pecaminosa. Se nascemos com a natureza pecaminosa, se somos pecadores, também estamos sujeitos às enfermidades que são consequência do pecado, causadas pelo pecado. Tá certo? Porque, na verdade, as doenças têm a sua origem no pecado original. As doenças têm a sua origem no pecado original. De maneira que todos nós, enquanto vivemos nesta terra, enquanto vivemos nesta carne, nós estamos sujeitos às consequências do pecado original, nesse caso aqui, a doença. Estamos falando de doença. Tá certo? Então Jesus morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, somos salvos em Cristo Jesus,
E quando nós oramos e Jesus nos cura de alguma enfermidade, o Jesus está falando através desse ato que ele, assim como tem poder para curar o nosso corpo físico, ele cura a nossa alma, ele nos dá a bênção da salvação. Então é importante entender que o objetivo da cura divina, da cura do corpo físico, das doenças emocionais e psicológicas, das doenças físicas, o objetivo, a finalidade dessa cura é mostrar que em Jesus, nós temos a redenção da nossa alma. Em Jesus, fomos libertos da natureza pecaminosa, fomos perdoados de todos os nossos pecados. Em Jesus, nós alcançamos a bênção da salvação e escapamos da condenação. E a cura do nosso corpo, a cura de uma enfermidade, é um sinal divino para que nós entendamos o poder do nosso Senhor Jesus nas nossas vidas, né, no nosso viver. Deu para compreender, gente? Então, é preciso entender que crente morre de enfermidade, sim. Crente morre de doença, sim. Crente morre. Ou seja, é possível que mesmo sendo salvos em Cristo Jesus, enfermidade sobrevenha a nós e nos leve, nos tire a vida. Mas isso acontece de uma forma natural, porque estamos nesta vida ainda sujeitos às limitações da carne. No entanto, muitos são curados como uma demonstração, um sinal do agir de Deus sobrenatural na vida do ser humano. Tá certo? Deu para vocês compreenderem? Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. A verdade prática diz: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Então eu, agora salvo em Cristo Jesus, conhecedor do poder que há em Cristo, eu posso orar para ser curado de qualquer enfermidade. Porque o meu Jesus tem poder para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. 3 coisas são necessárias para que haja uma cura. 3 coisas. Primeiro, é necessário que haja uma necessidade. Uma cura vai acontecer na vida de alguém necessitado de cura, alguém que esteja doente. Certo? Segundo, é preciso ter fé. Qual é o papel da fé dentro do processo de cura divina? A fé ela é para aumentar nossa confiança, para nos edificar, para nos aproximar de Deus. Então a fé é uma ferramenta que nos impulsiona para receber o milagre. E a terceira coisa que é necessária para que haja a cura é a presença de Jesus, é a autoridade do Senhor Jesus. Porque eu diria para vocês que, ainda que haja necessidade e até haja fé, mas se Jesus não intervir, não vai resolver o problema. Não vai resolver. O agente divino para que nós sejamos curados é a autoridade de Cristo. O agente divino para que haja o milagre é a autoridade de Cristo. É possível que até a pessoa sem fé receba a cura. É possível. Embora a fé seja o impulsionador, a alavanca, né, que nos aproxima de Deus, que aumenta a nossa confiança, nos possibilitando receber a cura, na verdade, o agente determinante para que haja cura é a presença de Jesus, é a autoridade do Senhor Jesus. Porque mesmo que você tenha fé, se Jesus não quiser curar, não tem jeito. Mesmo que você creia, mas se Jesus não quiser curar, não vai ter cura. No entanto, a cura, a fé, ela é importante porque através da fé nós nos aproximamos de Deus. Através da fé nós
nos achegamos mais ao Senhor e somos edificados, somos fortalecidos, porque usando a fé, o Senhor concede a cura, então nós saímos daquele quadro mais fortalecidos, mais maduros espiritualmente, né? E com certeza vamos ter aí uma extraordinária experiência para testemunhar do Senhor Jesus. Vocês estão compreendendo? Está entendendo como funciona? Então, o agente determinante para que a cura aconteça é a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Por isso que a verdade prática diz que Jesus é o médico dos médicos. E não há enfermidade que ele não possa curar. Não há. Ele pode curar qualquer tipo de enfermidade. E se ele não curar, pastor, ele não deixa de ser Deus. Ele não deixa de ser Senhor. Porque a cura, irmãos, ela tem um propósito. Não é por acaso. Toda cura que Deus opera tem um propósito. Toda cura que Jesus realiza tem um objetivo. Não é por acaso. Tá certo? Não é aleatório. Se Jesus curou, um propósito Jesus tem naquela vida, naquela pessoa. Alguma coisa Deus está transmitindo uma mensagem através daquele ato que ele está realizando, através daquela cura. Tá certo? Então, algum propósito de Deus há quando ele opera a cura na vida de alguém. Bom, nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, né? 3 passagens bíblicas aqui na leitura bíblica em classe. Temos o primeiro texto em Isaías capítulo 53, versículo 1 até o 5. Mateus capítulo 8, versículo 14 até o 17. E Tiago capítulo 5, versículo 14 até o 15. São 3 textos bíblicos em 3 momentos diferentes. O primeiro texto, Isaías 53, versículo 1 até o 5, nos traz aqui uma mensagem messiânica, uma profecia, que foi escrita aí cerca de, talvez, 700 anos antes de Cristo. Cerca de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías escreveu essas palavras que nós vamos ler agora aqui. O texto diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto traz aqui uma mensagem messiânica, como eu falei anteriormente. Nos apresenta Jesus aqui se manifestando aos homens como um homem normal, né? Sem nenhuma aparência sobrenatural. Jesus veio em carne e foi 100% homem, assim como foi 100% Deus, né? Como é 100% Deus. E o texto mostra aqui o propósito da vinda de Jesus. Ele veio como um ser humano qualquer, natural, não tinha nada de extraordinário nele. Seu rosto, seu semblante, seu aspecto era como qualquer outro ser humano. No entanto, a sua missão era nobre, a sua missão era muito, muito especial. E aqui no versículo 4 em diante, nós temos a exposição do sacrifício de Jesus, o sacrifício vicário, o sacrifício substituto. Porque o texto deixa muito claro aqui que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. No versículo 5 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Querendo dizer o seguinte, que Jesus morreu na cruz, sofreu a dor, a tortura, a agonia, seu sangue foi derramado ali, e tudo isso
aconteceu para que nós pudéssemos ter paz, para que nós pudéssemos ter alegria, para que nós pudéssemos ter curas, para que nós pudéssemos alcançar a salvação, a vida eterna. E o versículo termina dizendo que pelas suas pisaduras, ou seja, pelo sofrimento, pela dor, pela aflição, pelo gemido, pela agonia do Senhor Jesus na cruz, pela morte dele na cruz, nós fomos sarados. E a expressão aqui tem a ver não só com a cura do corpo físico, mas também a cura espiritual, a cura da alma, a salvação da nossa alma. Então o texto diz que pelas pisaduras, através do sofrimento, da dor do Senhor Jesus na cruz, nós alcançamos a cura para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. Por isso que hoje nós podemos dizer que somos salvos, remidos e lavados pelo sangue de Jesus. E o penhor, ou seja, a garantia que Deus nos deu, a garantia que Jesus nos deixou de que nós somos salvos, é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo na vida da igreja, proporcionando aos crentes os dons espirituais, o revestimento de poder, as curas, os milagres, que são sinais que evidenciam a presença do Espírito Santo no meio da igreja, e isso nos serve de penhor, de garantia de que somos salvos em Cristo Jesus. Jesus foi para o céu, mas deixou o Espírito Santo atuando aqui na igreja, operando o sobrenatural, e no nome de Jesus, nós oramos para os enfermos, pelos enfermos, os enfermos são curados, e essa cura que acontece é uma manifestação, é um sinal, é uma mensagem divina, onde o Senhor diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim como você recebe a cura física, eu também tenho dado cura espiritual para aqueles que crerem em mim, que acreditam em mim. Então, os milagres são um penhor, uma garantia. As curas sobre as enfermidades e doenças é um sinal divino, um sinal de Deus para todos nós. Tá certo? E nós temos agora em Mateus capítulo 8, versículo 14 até 17, um outro ambiente. Saímos aqui de Isaías, que trouxe a sua mensagem messiânica lá nos anos 700 a.C. Agora nós estamos dentro do ministério de Jesus. Estamos dentro do ministério de Jesus. E dentro do ministério de Jesus, nós encontramos uma grande quantidade de curas, de milagres, de libertação, expulsão de ato de expulsar demônios realizado pelo Senhor Jesus, grande manifestação sobrenatural dentro do ministério do Senhor Jesus. E esses milagres, esses sinais que acontecem no ministério de Jesus, vêm como confirmação de que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus. Nós encontramos no Antigo Testamento muitos milagres também. Nós encontramos lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 15, versículo 26, o nosso Deus se apresentando como Jeová Rafa, ou seja, o Senhor que cura. Encontramos ali Deus curando as águas amargas de Mara, para que o povo pudesse beber as águas que eram amargas e agora iriam se tornar doces, potáveis. Nós encontramos o milagre de Miriam, que no deserto ficou leprosa por 7 dias e depois ficou curada. Nós encontramos o milagre da serpente de metal, Deus curando as pessoas no deserto, aqueles que eram picados pelas serpentes ardentes. A Bíblia diz que eles olhavam para a serpente de metal feita por Moisés e ficavam curadas das picadas venenosas daquelas serpentes. A Bíblia fala também da cura de Naamã, que mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, segundo Reis capítulo 5, e mergulhando 7 vezes ele ficou curado da sua lepra. A Bíblia fala do filho da Sunamita, que morreu, e Eliseu foi lá
e devolveu a vida àquela criança. A Bíblia fala também do rei Ezequias, que ficou enfermo, e Isaías foi lá para avisar ele: olha, arruma a tua casa porque você vai morrer. E a Bíblia diz que Ezequias virou seu rosto para a parede, chorou, suplicou a Deus, e Deus deu a ele mais 15 anos. Eu citei aqui alguns milagres que aconteceram no Antigo Testamento. Só que vocês vão observar que houve vários milagres no Antigo Testamento, mas nada comparado com o que aconteceu no ministério de Jesus. Nos 3 anos e meio que Jesus pregou aqui na terra, aconteceram muitos e muitos milagres, e muito mais do que toda a narração dos milagres do Antigo Testamento. No Antigo Testamento houve milagres, mas nada comparado ao que aconteceu no ministério do Senhor Jesus, onde Jesus operou muitos milagres. Curas de cegos de nascença, curas de paralíticos de nascença, cura de pessoas que estavam enfermas nas suas mais diversas enfermidades. Nada se compara. O ministério de Jesus foi um ministério acompanhado de muitas curas e muitos milagres extraordinários. E Jesus ainda disse que se nós crermos nele, nós iríamos fazer coisas maiores ainda que ele. Olha que coisa extraordinária. Jesus disse que os milagres não iriam cessar com ele. Jesus não falou que os milagres iam cessar com ele, não. Ele deixou bem claro que a igreja, os discípulos, a igreja, nós teríamos condições de fazer milagres ainda maiores, ou seja, curas mais extraordinárias ainda do que do próprio momento em que Jesus estava aqui na terra. Por quê? Porque não somos nós que operamos o milagre. É Cristo em nós. É o Senhor Jesus que opera a maravilha. É o Senhor Jesus que realiza o milagre. Nós cremos que as curas são sinais que continuam vigorando na igreja. As curas são milagres que continuam acontecendo na igreja. Por quê? Porque Jesus não nos abandonou. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus continua curando através das mãos dos irmãos, através da intercessão dos irmãos. Ele continua fazendo maravilhas. Jesus continua operando milagres no meio da sua igreja. Por isso que nós oramos e Jesus faz a obra. Nós oramos e pessoas são restauradas, pessoas levantam-se da cama, pessoas são curadas de câncer. Oramos e pessoas são restauradas por completo. Por quê? Porque Jesus mesmo, ele mesmo falou que nós iríamos operar e íamos ver milagres maiores ainda do que quando ele estava aqui na terra. Porque no fundo, na realidade, ele continua trabalhando, ele continua agindo através de nós. Mas nós encontramos aqui Mateus capítulo 8, versículos 14, 15, 16, 17, um momento do ministério de Jesus onde Jesus opera milagres, curas. O texto diz: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Então Jesus entrou ali, na casa de Pedro, a sua sogra estava lá, mas estava com febre. A Bíblia não diz qual o motivo da febre, mas ela estava com febre. E Jesus apenas tocou nela e a febre cessou. Talvez uma infecção, algum mal muito grave que ela tinha, mas cessou. E a Bíblia diz que uma vez que ela teve a sua febre cessada, ela ficou curada e passou a servir a Jesus. E no versículo 16 diz: chegando à tarde, e chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. A Bíblia diz muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos. A Bíblia diz todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, o evangelista Mateus aqui,
o apóstolo Mateus, o escritor aqui deste evangelho, Mateus, ele deixa bem claro aqui que o que aconteceu na casa de Pedro é o cumprimento da profecia dita por Isaías. Ele diz aqui que o que estava acontecendo ali na casa de Pedro era o cumprimento dessa mensagem que está em Isaías capítulo 53. Você pode observar que Mateus cita exatamente esse texto. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está aqui de forma muito clara, muito clara. Jesus expulsou os demônios e Jesus curou todos os que estavam enfermos ali, né, em volta, né, da casa de Pedro. Mas lá em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, nós temos aqui o apóstolo Tiago orientando a igreja. Jesus já não estava entre nós aqui em forma humana, né? Jesus já tinha assunto aos céus. E agora, quem continua pregando o evangelho são os apóstolos. E a ideia de se pregar o evangelho com curas continuava. Temos aqui Tiago orientando a igreja. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre eles, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Então o apóstolo Tiago aqui, ele continua ensinando, né, a igreja deveria orar pelos enfermos, e aqui temos uma recomendação interessante. Se estiver alguém doente, chame os presbíteros, chame os presbíteros da igreja e ore sobre eles ungindo com azeite. O texto nos faz compreender que é atribuição dos obreiros, presbíteros, nesse caso aqui, os líderes da igreja, é atribuição deles ungir as pessoas. Isso significa que nós aprendemos aqui que quem deve ungir é o pastor, é o presbítero, é a liderança da igreja. Quem deve ungir o enfermo. Tá certo? Eles têm autoridade para ungir os enfermos. Isso significa que eu não tenho autorização para ungir, ou seja, eu sendo apenas um membro da igreja, não tenho autorização para ungir ninguém. É uma atribuição dos presbíteros da igreja. Nós encontramos aqui uma ideia de que o óleo não é o óleo que salva, não é o óleo que cura o enfermo, não é o óleo da unção, o azeite da unção, não. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. A oração feita com fé. Então, quem salva o homem, quem levanta o homem é o Senhor. Quem levanta o homem é o Senhor Jesus. Então, nós oramos com fé, oramos com confiança e Jesus opera o milagre. Deu para entender? Sendo assim, eu também entendo que eu não tenho autorização para determinar. Eu não tenho autorização para determinar. Eu tenho autorização para orar, repreender a enfermidade no nome de Jesus. Não é no meu nome. Não é no meu nome. Eu não tenho autoridade. A autoridade que eu posso ter é a que vem de Jesus. Eu posso orar e repreender a enfermidade no nome de Jesus. No nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder. É o nome de Jesus que opera o milagre. Não sou eu. Não é a minha história. Não é o meu testemunho que opera o milagre. Quem opera o milagre é o Senhor Jesus. Então nós oramos em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos. Repreendemos em nome de Jesus. E se eu faço a oração dessa forma, o Senhor Jesus opera o milagre. Deu para vocês compreenderem? Hoje nós estamos vivendo um tempo onde algumas mensagens
algumas pregações sobre esse assunto, muitas vezes leva as pessoas a determinar como se a autoridade fosse delas. A autoridade está no nome de Jesus. Agora, no nome de Jesus, eu repreendo a enfermidade. No nome de Jesus, eu oro e Jesus, ele concede a cura. Jesus concede o milagre. Porque o nome que tem que ser glorificado é o nome do Senhor Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. O nome que tem que ser glorificado é o nome de Jesus. O nome que cura, que opera o milagre, é o nome do Senhor Jesus. Nós somos apenas instrumentos. Tá certo? Apenas instrumentos. O óleo aqui citado em Tiago capítulo 5, versículo 14, é um símbolo do Espírito Santo. Não é o óleo que opera o milagre também. Não é o óleo que realiza o milagre. Não, eu vou aqui beber o gole desse óleo orado. Não é o óleo que vai fazer o milagre. Quem faz o milagre é Jesus. O óleo é um símbolo, é uma representação, é uma representatividade. O óleo apenas representa, o óleo simboliza. Mas o óleo em si não opera nada. Agora, a sua oração feita com fé salvará o doente. Aí sim, a sua oração feita com fé. Fé no nome do Senhor Jesus. Vai lhe dar condição para que o milagre aconteça. Bom, nós temos aqui a nossa lição dividida em 3 partes. No primeiro tópico, nós temos a promessa bíblica da cura. Primeiro subtópico, a profecia messiânica de Isaías capítulo 53, já falei sobre esse assunto. Segundo subtópico, o cumprimento profético no ministério de Jesus. Ou seja, aquilo que foi profetizado lá por Isaías se cumpre no ministério de Jesus. No terceiro subtópico, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ou seja, Jesus foi para o céu, mas ele deixou a autoridade, através do seu nome, para que os discípulos, para que nós possamos orar e suplicar cura em favor das pessoas. E Jesus opera o milagre. Segundo tópico, nós temos origem e consequências das doenças no mundo. Qual é a origem das doenças? Quais são as origens delas e as consequências? Bom, primeiro subtópico aqui, a origem das doenças no Éden. Eu já falei sobre isso, Comentei anteriormente que a origem de toda doença é o pecado original, o pecado na vida do homem. Segundo subtópico, as consequências do advento da doença. As consequências são a morte. A partir do momento que as doenças passaram a afetar o ser humano passa a morrer de enfermidade. E é interessante você observar que, à medida que o pecado foi crescendo, aumentando na humanidade, o ser humano foi vivendo cada vez menos. Nós temos aí, Adão viveu 930 anos, está aqui no segundo subtópico, Enos viveu 905 anos, nós temos aí, Sete viveu 912 anos, mas hoje o ser humano vive aí seus 70, 80 anos, já está muito bom, 90 anos, A estimativa de vida aí no Brasil está aumentando, tem hoje mais de 70 anos, A estimativa de vida vai para mais de 70 anos na média, mas é pouco comparado aos dias de Adão, de Sete, de Enos. E por que nós vivemos tão pouco hoje? Porque o pecado se proliferou. De lá para cá, o pecado só aumentou, a iniquidade só aumentou no mundo. Consequentemente, o ser humano hoje vive muito menos do que nos dias de Adão. Isso é consequência do pecado. Isso é fruto do pecado na humanidade. Tá certo? Então, nós temos aqui a proliferação das doenças, esse terceiro subtópico, que é, na verdade, o resultado da proliferação do pecado também. Se torna um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Mais pecado, mais doenças. Então, está tudo relacionado. No terceiro tópico da nossa lição, nós temos aqui o Cristo, ou melhor, Jesus Cristo cura sim. Primeiro subtópico, a cura divina faz parte do plano de Deus. Segundo subtópico, Jesus cura. Terceiro subtópico, o que podemos fazer para receber a cura divina?
Fechando aqui, né, aí o comentarista diz: há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar, é preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que ore por nós, ungindo-nos com o azeite. Não deixemos de perseverar na fé, em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Jesus pode curar alguém instantaneamente, como também pode demorar dias, anos, pode demorar um tempo mais. E se ele não curar, pastor? Se ele não curar, de qualquer forma, ele não deixa de ser Deus. Porque a cura, quando ela vem da parte de Deus, ela vem com um propósito específico. E quando ela não vem, também é propósito de Deus. Porque curar, Jesus pode curar qualquer enfermidade. Se ele não te curou, algum propósito Deus tem nisso. Lembre-se que Paulo tinha um espinho na carne. Nós não sabemos que espinho era. Não sabemos. Pode ser até enfermidade, pode ser que não. Mas o que eu quero destacar aqui é que Paulo orou 3 vezes pedindo a Deus que tirasse aquele espinho da vida dele. E Jesus respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo entendeu que quando ele estava fraco, quando ele pensava que estava fraco, na verdade ele era forte. Quando penso que estou fraco, sou forte. Então ele entendeu que a permanência daquele espinho na sua carne era um propósito de Deus. Tudo é propósito de Deus. A cura é um propósito divino. Mas se a cura não vier, também pode ter certeza, é um propósito de Deus. Tá certo? Porque o ponto máximo da nossa vida cristã não é receber uma cura física, mas sim a salvação por Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, eu espero que esse comentário contribua, ajude vocês aí nesta lição. Por gentileza, gostaria que vocês comentassem aí a lição. Faça um comentário, o que você achou dessa lição que nós estamos aqui estudando. Compartilhe a nossa lição também. Se você não se inscreveu, se inscreva. Nos ajude aí fortalecendo nosso canal, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.